Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre os tipos de açúcar que existem no mercado. Como deve ser esse consumo? Esse consumo é liberado? Os considerados açúcares saudáveis? Como isso funciona? Gente, a gente parte do princípio que açúcar é açúcar, ok? Então, independente do tipo de açúcar que você escolher, o consumo ele tem que ser com extremo equilíbrio. Ele tem que ser adequado de acordo com as suas necessidades. Não pode ser um uso indiscriminado, é saudável, então pode. Não, porque a reação do açúcar no nosso organismo, ele não difere muito em relação ao tipo de açúcar que você está consumindo, exceto o açúcar de coco, que é um pouquinho melhor, eu vou falar sobre isso. Agora, o consumo excessivo é que vai te levar a esse desequilíbrio, podendo te levar a um quadro de resistência à insulina e até mesmo diabetes tipo 2, se toda a tua alimentação também estiver bagunçada, tiver um sedentarismo associado. Então, nada de exagerar, mesmo os considerados saudáveis, ok? Então, vamos para o primeiro? O primeiro que eu coloquei aqui nessa listinha é o açúcar refinado, que é aquele açúcar de mesa, aquele açúcar branquinho, que tem um monte de gente que está acostumado a usar, né? Por que ele não é legal? Porque ele é refinado. Nesse processo de refinamento, ele perde praticamente todos os nutrientes. Então ele não é interessante, ele tem um índice glicêmico super alto, um valor calórico bem elevado, ele vai obrigar o teu pâncreas a produzir uma quantidade de insulina muito grande, então ele também não é indicado, ok? Esse a gente pode, evitar e, se possível, até mesmo cortar, substituir por outros açúcares que eu vou falar um pouquinho mais para baixo, tá bom? O próximo, o açúcar cristal. Algumas pessoas colocam o açúcar cristal como um açúcar considerado mais saudável, porque o processo de refinamento dele é um pouco menor. Não é por aí, gente. O açúcar cristal, ele também perde muitos nutrientes e ele não é saudável. Então, ele também tem que ser riscado da listinha. Aí agora a gente começa a falar de qualidade nutricional um pouco melhor, como por exemplo, o açúcar mascavo, que também pode ser encontrado na forma orgânica, inclusive o próprio açúcar refinado aqui de cima também pode ser encontrado na forma orgânica. O que é o orgânico, gente? O orgânico, ele é produzido ali desde o plantio sem nenhum tipo de agrotóxico. Essa é a classificação do orgânico, ok? Então isso pode ser feito até mesmo como um refinado. Orgânico não significa ser saudável, orgânico não significa uso liberado, depende do contexto. É claro que um orgânico é muito melhor do que um açúcar ali onde o produto teve contato com agrotóxico, tudo isso. Sem dúvida nenhuma. Mas isso não significa que porque é orgânico, então é saudável, então pode consumir indiscriminadamente. Não é por aí, tá? E o açúcar mascavo, voltando a falar dele aqui, ele passa por um processo de refinamento praticamente nenhum. Assim, é muito mais baixo. Então ele preserva os nutrientes associados ao açúcar, ok? Mas voltando, açúcar é açúcar, ou seja, Débora, eu posso comer açúcar mascavo toda hora? Não, isso também não vai te ajudar, principalmente se o seu objetivo for emagrecer, tá bom? O próximo que eu vou colocar aqui, é o açúcar demerara. O que é o açúcar demerara? Ele é um meio termo em relação ali ao mascavo e ao refinado, isso em relação ao sabor, tá? Ele não tem esse sabor acentuado que o mascavo traz, um sabor mais terroso, mais caramelizado, ele não tem. Ele tem um sabor muito próximo do açúcar refinado, que tem muita gente que está acostumado, mas ele não passa por esse processo de refinamento tão grande, então ele tem uma preservação bem interessante de nutrientes também. Porém, a gente cai naquela mesma situação, gente. Açúcar é açúcar, tem que entrar com equilíbrio. E o próximo que eu coloquei aqui para vocês é o açúcar de coco. O açúcar de coco, ele tem um índice glicêmico um pouco mais baixo em relação aos outros tipos de açúcar que a gente encontra no mercado. Então ele vai ser melhor para a sua saúde. Mas voltando que o açúcar é açúcar, então o consumo ele tem que ser novamente moderado, ok? A partir do momento que você entende isso aqui, você pode começar a fazer uma educação do seu paladar. O que é uma educação do seu paladar? A partir de hoje, vai reduzindo a quantidade de açúcar que você consome.
num cafezinho, por exemplo, chá, vamos combinar que não precisa adoçar, né? E muito menos o suco. Então, se você é adepta do açúcar no cafezinho, escolhe um desses três aqui de baixo, preferencialmente o último, o açúcar de coco, e sempre na menor quantidade possível que o seu paladar possa aceitar. Tá bom, gente? Beijos!